Essa é a melhor forma de seduzir um homem. E antes que você pense que eu vou falar sobre aquelas fórmulas mágicas, do tipo, se você quer seduzir um homem, use essa frase mágica para ele se apaixonar, ou então mande tal mensagem para ele ficar louco por você, eu já te digo que eu não vou falar sobre nada disso, tá bom? Por quê? Porque a verdade é que não existem fórmulas prontas para isso, não existem fórmulas mágicas para isso. A gente está lidando com seres humanos, então não é tão simples assim. Mas existem determinados princípios que vêm da psicologia, que já foram muito estudados e que podem ajudar você quando o assunto é sedução. E isso é muito importante para que você naturalmente faça os homens certos virem até você. E eu já quero começar te dizendo que a sedução que realmente funciona é aquela que marca o inconsciente de um homem. Como assim? Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante. A sedução, ela é uma experiência emocional. Ela está diretamente ligada às nossas emoções e aos nossos desejos. E quem é o responsável pelas nossas emoções e pelos nossos desejos? O nosso inconsciente. Então, se você quiser seduzir um homem, você precisa conversar com o inconsciente dele. Agora, não confunda seduzir com manipular. Ok? São duas coisas diferentes e o que difere isso é a sua intenção. Seduzir envolve criar uma conexão emocional e física saudável com uma outra pessoa baseada em consentimento mútuo e respeito. É uma troca honesta de sentimentos e desejos na qual tanto você quanto o homem estão abertos a explorar uma possível relação. Já a manipulação envolve influenciar alguém para atender aos seus próprios interesses sem levar em consideração as necessidades da outra pessoa. Então não confunda as duas coisas. E aí agora você deve estar pensando, como é que eu vou conversar com o inconsciente de um homem? Esse negócio deve ser muito difícil. Mas pode ficar tranquila que isso é muito mais simples do que parece. Um ponto interessante é que o nosso inconsciente é convencido de que tudo o que é raro é valioso. Por exemplo, um diamante é uma coisa rara e por conta disso é uma coisa muito valiosa. É claro que isso não é uma regra universal, não serve para tudo. Existem coisas raras que não são valorizadas, não são tão valiosas. Mas de uma forma geral, essa ideia está bastante enraizada no nosso inconsciente. E você pode usar isso a seu favor quando se trata aí de relacionamentos, quando se trata de seduzir um homem. Então, seja um diamante, seja uma mulher rara, valiosa, que destoa das outras. E como é que você pode fazer isso? Mudando a sua postura. E para isso você pode usar uma estratégia que eu chamo de e se ao invés de. Então, a partir de hoje, eu quero que você implemente essa mentalidade. E se eu focasse em construir uma vida incrível para mim, ao invés de ficar esperando ele responder às minhas mensagens? E se eu marcasse de sair com as minhas amigas, ao invés de ficar esperando ele me chamar para sair? E se eu focasse em fazer exercício físico para cuidar do meu corpo, da minha saúde, ao invés de ficar bisbilhotando as redes sociais dele? E se eu lesse aquele livro que eu estou adiando há meses, ao invés de ficar sofrendo por um homem que não quer compromisso? E se eu fosse a protagonista da minha história, ao invés de ficar esperando que um homem me salve de mim mesma? E se eu focasse nos meus estudos, no meu trabalho, para me desenvolver, ao invés de ficar com medo o tempo todo dele me trocar, me trair, me rejeitar, me abandonar? Percebe que quando você usa essa estratégia, você está tirando o foco do homem e está voltando o foco para você? Você está cuidando da sua vida, você está cuidando de você, você está aprimorando quem você é. Você está usando o seu tempo para si, para se autodesenvolver, para estudar, para ler, para trabalhar, para sair com os seus amigos, para se divertir, para praticar atividade física. E quando um homem observa isso, ele observa que você está cuidando da sua vida, do seu tempo, que ele não é o centro de tudo, que não é fácil ter um tempo com você justamente porque você tem coisas para fazer, você não está ali sempre disponível, você passa a ser uma mulher rara, uma mulher valiosa, que se difere das outras. É assim que inconscientemente ele passa a te enxergar. Às vezes ele nem percebe isso, mas ele se sente seduzido. Então você vira para ele um diamante. Então antes de buscar um relacionamento, busque uma vida. Um relacionamento de sucesso, ou seja, uma relação saudável, feliz, é uma consequência de quem você é e da vida que você tem. Hoje o que eu mais vejo, infelizmente, são mulheres que vivem em função dos homens. Então, por exemplo, a mulher marca aí um primeiro encontro com um cara e já coloca todas as expectativas em cima desse encontro. Esse encontro vira o grande evento do ano.
vira a grande oportunidade da vida dela. Ela para a vida dela para se dedicar a isso. Esse cara vira a última bolacha do pacote, né? Mas na verdade ele não é ninguém na vida dela ainda. Ele é só um homem que ela está conhecendo. Só isso. Então não tem por que se desesperar. O desespero tira o seu valor e ao invés de seduzir, ele afasta os homens de você. Consegue entender? Uma outra forma de marcar também o inconsciente de um homem é sendo uma fonte de prazer. Faça ele associar você a sensações boas, de bem-estar. E para isso, esquece um pouco o barzinho, Netflix, cinema, restaurante e faça as coisas diferentes com ele. Faça alguma coisa que ele nunca fez antes. Vá a algum lugar que ele nunca foi, mas que ele gostaria de ir. Algo que vai ser uma novidade. Novidade é a palavra. Então, por exemplo, vamos supor que ele nunca tenha feito uma trilha. E aí você dá essa ideia para ele, vocês marcam de ir, vocês fazem a trilha, de repente até uma trilha que dá para uma vista bonita, aí vocês param para apreciar a vista juntos, vocês comem alguma coisa, descansam, conversam um pouco, sempre com aquela energia positiva, sempre com um sorriso no rosto, assuntos leves. Isso vai ser uma bomba de prazer para esse cara. Ele vai passar a associar você a isso, a esse momento gostoso, a essa experiência, a essa energia leve, positiva, e isso seduz. O nosso inconsciente faz isso, ele faz associações, então use isso a seu favor. É como se você virasse para ele um gatilho do prazer. Saia então do comum, inove, não faça o que todo mundo faz. Faça o homem ter uma experiência diferente e super agradável junto com você. Isso muda o jogo. Uma outra forma de mexer com o inconsciente de um homem e seduzi-lo é instigar nele o gatilho da dúvida. Então preste atenção aqui. Se você quer alcançar um relacionamento sério, você precisa saber reconhecer e escolher um homem de valor. Porque você não quer qualquer homem do seu lado, certo? Então, quando você está conhecendo um homem, você precisa ter calma, tranquilidade para observar os comportamentos dele, observar a postura dele, as atitudes, porque tudo isso mostra quem ele é. Não tenha pressa para fazer isso, sem desespero, sem ansiedade. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Sem desespero. Você ainda está conhecendo e analisando esse cara para saber se vale a pena ou não investir nele. Se ele é o tipo de homem que te aproxima ou te afasta do que você quer para sua vida. E quando você tem essa postura, quando você tem esse tipo de comportamento, naturalmente você se mostra cautelosa e ele fica confuso. Ele fica na dúvida se você está afim dele, se você não está, se você gosta ou não dele, porque ele nota que você não está aos pés dele, você não está babando por ele. E isso mexe com o inconsciente de um homem, isso seduz ele. Faz com que ele queira te conquistar, queira se esforçar para te agradar, para te provar que ele merece a sua atenção. Ele fica pensando assim, essa mulher gosta ou não gosta de mim? Não estou entendendo, ela gosta ou não gosta? Isso deixa ele instigado por você, isso é muito poderoso. Então ative o gatilho da dúvida. Faça isso por você, porque esse gatilho é ativado quando você passa a ser mais exigente na hora de escolher um parceiro. E naturalmente isso é percebido pelo homem, entende? Então mude a sua postura, tudo começa por você. Combinado? Eu sou Fernanda Lemos e a minha missão é ajudar você, mulher, a alcançar o relacionamento amoroso dos seus sonhos. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar aqui o seu like, isso é muito importante para mim, e de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!